Olá, bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá, meninas, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos chamar o pessoal aqui. Mandei no aviãozinho aqui de baixo para algumas pessoas que você queira que assista essa live. Vou passar aqui para algumas meninas. Convidar o pessoal. Bom dia, Ali, tudo bem? Então, gente, o tema da live de hoje é: qual é a sua média? Muitas pessoas falaram assim, mas o que isso tem a ver com relacionamento, Ju? Quando eu falei ontem nos stories que eu ia falar sobre relacionamento nessa live. Na verdade, tem tudo a ver com relacionamentos. Por quê? Nós somos a média das 5 pessoas com que nós andamos. Das 5 pessoas que nós nos relacionamos mais intimamente. Agora eu quero que você pare e pense. Analise quem são essas 5 pessoas que você tem, né, se relacionado. Pense se a média delas é aquilo que você quer para sua vida. É aquilo que você deseja viver. Se a média delas é de fato, né, o que você anseia para sua vida. E eu digo em todas as áreas. Bom dia, meninas que estão entrando. Sejam bem-vindas à live. Oi, Tati, Lia, Fátima, oi, Ri, tudo bem? Então, tava explicando aqui um pouquinho. Nós vamos falar hoje sobre qual é a média, qual é a sua média. E sim, qual é a sua média? Vamos falar sobre relacionamentos. Muitas pessoas me perguntaram quando eu falei que ia ser sobre relacionamento com esse tema e falaram, mas o que tem a ver a média com relacionamentos? Gente, tem tudo a ver e isso é muito importante. Pesquisas dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Ou seja, as 5 pessoas mais íntimas suas, mais próximas, que você tem mais convívio, vão ser a média, a sua média. Ou seja, você vai estar absorvendo, né, as coisas das pessoas, o estilo de vida, os pensamentos, as falas. Não tem, às vezes a gente convive muito com uma pessoa que você começa a falar parecido com como ela fala. É exatamente isso. Só que não é só o modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir, como você vai controlar teus relacionamentos, suas finanças. Então é muito importante. Agora, se você parar para analisar isso, as suas 5 pessoas com quem você convive, você quer viver a média dessas pessoas? Por muitos anos, por muito tempo, eu não sabia sobre isso. E eu deixava pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tipo de relacionamento, infiltrar e interferir na minha média. E aí começou que eu tava perdendo a minha essência, perdendo a minha identidade, perdendo quem eu realmente era. Às vezes eu não concordava com o que as pessoas pensavam ou como elas agiam, mas eu estava me tornando igual. E isso é muito perigoso para nós. Então, eu não tô falando, entendam, que vocês não devem, né, devem cancelar as pessoas da vida de vocês. Não é isso. Mas nós precisamos dar mais importância para isso. Dar mais importância para as pessoas com quem tem acesso a áreas específicas da nossa vida. Né? Tem um livro chamado Mantenha o Seu Amor Aceso, onde é um livro poderoso, de muita sabedoria, onde o autor Danny Silk fala sobre os limites que nós precisamos impor nas nossas vidas. E o mais interessante é que Jesus também tinha esses limites na sua vida, né? Lá em Lucas 6, deixa eu só confirmar qual é, a partir do 12, quando Jesus chama os 12 apóstolos, né, os seus discípulos, antes de nomeá-los e de chamar cada um deles, ele foi orar no monte, ele passou a noite inteira orando sobre quem seriam essas pessoas que ele deveria chamar como seus discípulos para estarem mais perto da vida dele.
E muitas vezes nós nos identificamos com as pessoas, né? Nós deixamos que as nossas emoções digam que nós devemos nos associar a algumas pessoas. Mas, na verdade, essa associação, esse relacionamento pode te causar muitas coisas. Então, uma chave, uma dica muito preciosa que eu tenho aplicado na minha vida depois que eu descobri isso. Ore para Deus. Pergunta, Pai, eu devo me associar com essa pessoa? Pai, eu devo me relacionar com essa pessoa? Até que ponto essa pessoa pode ter acesso à minha vida? Sabe? Isso é muito importante, porque depois que você se associa com alguém, depois que você busca se relacionar com essas pessoas você acaba fazendo uma aliança com elas, né? E essas alianças têm influência em todas as áreas da sua vida, né? Então, assim, a gente precisa cuidar, ter esse cuidado, porque não sei se você já aconteceu com vocês, mas comigo sim, de você às vezes abrir coisas da sua vida para alguma pessoa e essa pessoa te decepcionar, né? Porque, claro, sempre vai haver, as pessoas são humanas, falhas e elas nos decepcionam. Mas se você tivesse tido cuidado de perguntar a Deus antes, ou de analisar um pouco mais a vida daquela pessoa, né? Como que ela conduz certas áreas da vida dela, você não teria aberto, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter esse cuidadinho é não deixar somente nos guiar pelas nossas emoções. Porque o meu temperamento é sanguíneo, mas a minha personalidade é de comunicação. Então eu sou aquela pessoa que eu quero abraçar todo mundo. Ai, vamos fazer isso, vamos já chamar fulano, não sei o que, e vamos. E nem sempre dá certo. Então eu tive que aprender a ter esse cuidado, né? Porque não significa que a pessoa que você conversa sobre teu trabalho, teu colega de trabalho, ele tem que ter acesso às coisas que acontecem no seu casamento, ou que ele tenha que ter acesso a áreas do relacionamento dos seus filhos, né? Então, assim, quando a gente entende que a gente tem que delimitar espaços nos nossos relacionamentos, a gente consegue colocar as pessoas nas suas posições ideais, né? E você acaba tendo uma vida tranquila. Você não precisa se preocupar, porque você vai estar, né, se relacionando com todas as pessoas, mas sabendo que cada uma tem um limite dentro da sua vida. Bom dia, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Quero ouvir de vocês. Escrevam aí pra mim nos comentários. Alguma de vocês já teve algum problema? Não precisa citar nomes, tá, gente? Nada. Mas assim, de trazer pessoas pro centro da sua vida, sem consultar a Deus ou sem ter alguns cuidados e acabou tendo algum problema com isso? Escrevam pra mim aí. Bom dia, pessoal. Isso é muito real. Então, assim, como eu citei um pouquinho anteriormente sobre o livro do autor Danny Silk, ele diz que nós devemos, né, é como se fossem, imaginem, vários círculos, né, o centro, e vai se expandindo, esses círculos vão ficando mais distantes do centro. E assim a nossa vida, onde nós devemos recolocar pessoas de lugar. E aí, quem é o centro desse círculo? Né? Quem é a pessoa mais importante da sua vida que você deve preservar dentro deste círculo? É você mesma. Você e Deus. O teu relacionamento com Deus né? E o teu relacionamento consigo mesmo tem que ser o centro desse círculo. Porque ali você está protegida, né? Após esse círculo, viria um outro que nós devemos restringir ainda quem tem acesso ao nosso íntimo, né? As nossas dores, aos nossos sonhos, as nossas emoções mais profundas, né? E quem é casada geralmente, né? Geralmente não é o certo ter o seu esposo, né? A sua esposa dentro deste próximo círculo. Quem não é casada e é solteira seriam os pais, que são os nossos relacionamentos mais profundos desde que nós nascemos. Então, você ter esse cuidado, né?
Aí você fala, mas meu marido não me ouve, meu marido não me entende, eu prefiro contar as coisas pra minha amiga. Aí tá errado. Porque você. Lembra que a gente falou da vulnerabilidade no última live? Você tem que ter esse cuidado, você tem que desenvolver esse relacionamento de confiança e de segurança com seu esposo, né? Aí a gente já tá falando um pouquinho mais sobre casamento. Mas assim, o certo é o seu esposo estar logo após o seu relacionamento com Deus, vem o seu esposo, né? A pessoa que você escolheu para dividir a sua vida. E muitas vezes a gente deixa de buscar no nosso marido essa área, por ele nesse círculo, e acabamos colocando outras pessoas. Colocando amigos, irmãos, os filhos. E aí o que acontece? Que os nossos casamentos vão começando a ruir. Porque, né, você está colocando outras pessoas no lugar que era para ele estar. E aí, assim por diante, você vai sublocando essas pessoas. Às vezes você vai trazer uma pessoa próxima a você, né? Não ali no íntimo, mas aquela amiga que você confia, que você se abre. E muitas vezes, pode acontecer aqui, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo sim, várias vezes, de você confiar em alguém e essa pessoa te decepcionar. E aí, Ju, como que eu faço? Eu mantenho ela nesse nível mais próximo? Não. Você vai perdoar ela, você vai tratar esse assunto com ela, mas muitas vezes você vai ter que recolocar ela em outro lugar, deixar ela mais distante do centro da sua vida. Pode ser por um período, pode ser, mas é para você se preservar, para você, né? Porque tem ciclos na nossa vida. Tem pessoas hoje na sua vida que estão próximas de você, mas que amanhã não vão mais estar. E tá tudo certo, não é errado isso, né? A gente não tem que pensar assim, agora decidi me posicionar na minha vida e eu vou deixar as outras pessoas para trás. Não é isso. Não é isso que a gente entende. O que você deve fazer são ciclos na nossa vida. E muitas vezes as pessoas que estão próximas hoje, amanhã não vão estar e tá tudo certo. Pessoas que não estavam tão próximas, mas que hoje vão estar. E é assim mesmo que funciona. A única coisa que nós temos que ter é este cuidado, né? O cuidado de você entender que você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, assim, eu tô com um problema no meu casamento. Eu não vou me relacionar com as pessoas mais próximas a mim que tenham problemas, que não tenham um casamento legal, porque senão eu vou absorver cada vez mais coisas negativas, né? Ou, por exemplo, eu tô com um problema nas minhas finanças. Aí eu vou, né, estar me relacionando com pessoas que as finanças são destruídas, que, né, não que você não possa se relacionar, mas você tá perto, você absorver algo de algumas dessas 5 principais pessoas, alguns dizem até 10, né? Mas vamos falar ali 5, você tem que estar com elas ali, né, sabendo que você vai absorver muito da vida delas. Assim como elas vão absorver da sua também. Mas é um cuidado que nós devemos ter conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Para se preservar, para se cuidar. Aquela palavra que diz: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Gente, a gente às vezes fala assim, mas não tem nada a ver, porque eu sou diferente. Eu tenho que estar no meio das pessoas porque eu vou ser luz no meio das pessoas. Jesus falou isso. É real. Nós temos. Não tô falando que se você tem algumas pessoas que não têm a mesma visão que você de vida, que você tem que abandonar elas. Não, não é isso, né? Nós fomos chamados sim para ser sal e luz na vida dessas pessoas. Mas quando você se associa a essas pessoas de forma íntima, você tem que ter esse cuidado de não absorver, né, as coisas negativas da vida dessa pessoa, mas você fazer a diferença na vida dela e não ela, né, te influenciar a mudar o teu estilo de vida. Então é isso que a gente tem que cuidar. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. O maior erro nosso é confundir relacionamento com amor ao próximo. É exatamente o que eu acabei de falar. Achando que não devemos fazer distinção. E isso é muito errado. Exatamente. Nós temos que amar o próximo, sim. Nós devemos amar a todos. Hoje eu tava lendo uma passagem que o amor é a chave, né? É algo. Enfim, é a coisa mais poderosa que existe no mundo. É o amor. Com o amor nós encerramos guerra, com o amor nós
reestabelecemos conexões com o amor move todas as coisas. Mas você tem que ter cuidado, né? Você deve amar a todos, mas você não deve se relacionar com todos, né? Isso é algo muito que nós devemos cuidar muito. Jesus é o maior exemplo disso. E quando eu percebi isso na vida de Jesus, eu falei, gente, se Jesus, que era o melhor homem que passou por essa terra, que ele era o próprio Deus aqui, né, em formato de homem, ele teve esse cuidado. Porque que nós não devemos ter? Ele é o exemplo, o melhor exemplo a ser seguido, né? Mas como assim? Jesus andava no meio da multidão, né? Ele andava no meio da multidão e isso não é, né, segredo para nenhum de nós. No meio da multidão ele ensinava, certo? Então, assim, ele tinha um tipo de relacionamento com a multidão. Não era um relacionamento tão próximo, mas era um relacionamento de amor, né? Ele se preocupava com aquelas pessoas. Depois Jesus tinha os 70. Nesse, ele estava ali discipulando esses 70, mas eles não eram ainda tão próximos como os 12, né? Que Jesus orou para escolher aqueles 12, daqueles 70 da multidão. Ele orou, Pai, quem são os 12? Que eu preciso, que o Senhor já determinou como apóstolos e como os discípulos, certo? Depois desses 70 vieram os 12. Dentre os 12, Jesus tinha os 3 que ele mais convivia, que era onde ele abria algumas coisas, né? Ali no monte, quando teve a transfiguração, somente 3 participaram, né? Então, assim, a gente vê que ele vai aproximando esse círculo, né, da vida de Jesus, e conforme mais próximo do círculo, que era ali o principal seria o relacionamento dele com o próprio Deus, ele ia revelando algumas coisas, ele ia dando acesso a algumas coisas, né? Então isso é uma chave. Quanto mais próximo do centro da nossa vida, mais acesso nós estamos liberando para essas pessoas. E dentro dos 3 ainda tinha um, que era João, né? Que era o mais próximo de Jesus. E com certeza Jesus, né, dava mais acesso a João. Então, se Jesus nos deixa esse exemplo, se ele nos deixa esse ensino que nós devemos cuidar e preservar a nossa vida, as nossas áreas mais íntimas com algumas pessoas, por que nós vamos abrir tudo para todo mundo, né? Por que nós vamos deixar com que todos tenham acesso ao nosso íntimo? Não é aquilo que Jesus pregou, não é aquilo que ele fez. E ele é o nosso principal exemplo. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é: tenha cuidado com quem você dá acesso, né? Para quem você tá deixando acessar o teu íntimo. As áreas que muitas vezes é só para você e para Deus. Tem coisas que Jesus viveu com Deus que ele não compartilhou com ninguém. Era só entre os dois. E tem coisas na sua vida que Deus quer compartilhar só com você. E quando você abre para outras pessoas, você acaba, não que vai impedir de Deus fazer algo na tua vida, mas assim, você tá abrindo coisas que não era para mais ninguém, era só para você e ele, né? Tem coisas da sua vida que você precisa dividir só com seu esposo, com seus pais, quem não é casado. E aí, você acaba abrindo para todo mundo, e daí você dá legalidade, você dá permissão para que essas pessoas influenciem nessas áreas da sua vida, né? Então, assim, quantas vezes a gente já viu, se não aconteceu com vocês, com certeza você vai conhecer de alguém que falou, né, coisas íntimas lá sobre o seu casamento e acabou acontecendo que, né, influenciou em como você ia agir na sua casa, como você ia trabalhar com o seu esposo ali nessa situação. Sabe aquela coisa assim que em briga de marido e mulher ninguém mete colher? Quando você abre algumas coisas, você dá permissão para as pessoas te influenciarem. E acaba que depois você fala, putz, por que eu fui ouvir aquela pessoa? Se eu tivesse feito, se eu tivesse orado, se eu tivesse perguntado para Deus, se eu tivesse conversado com meu marido, se eu tivesse falado com os meus pais, eu teria conduzido essa situação de forma diferente, né? Porque, querendo ou não, as pessoas influenciam na nossa vida. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Quem você tá dando acesso para influenciar a tua vida, né? Tem uma frase que a partir do momento que eu ouvi, eu adotei para mim. Eu não vou ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada na vida, né? Eu não vou ouvir dicas de relacionamento para quem não tem um relacionamento palpável, para quem não tem um casamento sólido.
Pra quem o casamento tá, né, quase afundando, eu não vou ouvir o que essa pessoa... Às vezes ela tem né, ela pode me falar sobre finanças. A vida financeira dela é maravilhosa. Então, ok, né? Eu tô precisando de dicas na minha finança, ou eu tô, né, com muitas dívidas. Como que... Me dá uma dica, me dá um conselho sobre isso. Ok? Agora, gente, a Bíblia nos diz que nós devemos ter uma multidão de conselheiros. Mas vá procurar conselho na fonte certa, né? Não vai, pelo amor de Deus, buscar conselho da sua amiga que tá se separando sobre casamento. Ela vai te influenciar a se separar também. Não vá buscar conselhos, né, sobre a sua vida financeira de alguém que tá atolado em dívida. Você vai se afundar em dívida, porque ele não tem domínio sobre isso, né? Não, ninguém é obrigado a ter domínio sobre nada, mas você é responsável por aquilo que você vai deixar entrar na sua vida. Então, nós temos que ter esse cuidado. Muito sério isso, gente. E a partir do momento que você percebe e entende isso, você vai ver que você, como a gente falou, não vai deixar de amar as pessoas, não vai deixar de, né, ser amigo das pessoas, mas você vai cuidar mais, vai preservar mais o centro da sua vida, né? Quando eu vi essa frase, você é a média das 5 pessoas que você anda, eu falei, Jesus, olha só o que vai acontecer comigo. Você olha e volta e você acaba se tornando igual, né? Eu tava num período da minha vida onde eu tava num círculo de amigas, onde muitas delas não se preocupava, enfim, com a sua aparência, não se preocupava com a saúde, né? Com o corpo. Não que a gente tenha que viver escravo disso, mas você é saúde, gente. E eu sempre fui muito vaidosa. Assim, não algo, né, ruim. Hoje já foi, mas hoje não mais. Mas assim, sempre gostei de me cuidar do meu cabelo, de estar com a sobrancelha arrumada. Enfim, porque eu gosto disso. E eu, quando eu percebi, eu falei, gente, tava me perdendo a minha identidade. E daí eu falei assim, Deus me mostrou, né? Você não tem que deixar de estar com essas pessoas, mas você precisa deixar que a tua identidade, quem você é, seja preservado. Porque senão você tá se moldando a essas pessoas. E é exatamente o que acontece com a gente. Então, assim, qual é a sua média? Você está feliz hoje com a média que você está vivendo? Né? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Você está feliz com essa média? A média das 5 pessoas com que você anda? Né? Você não vai deixar de andar com elas se você não estiver feliz. Mas você vai começar a falar assim, gente, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Então eu não vou, né? Eu vou absorver as coisas boas que essas pessoas que estão à minha volta desenvolvem. Ah, elas fazem atividade física, elas cuidam da alimentação, ou elas vão no médico regularmente. Tem pessoas que, às vezes, né, não se preocupam com nada da sua saúde. E daí você vai acabando, de tanto conviver, você acaba trazendo isso como uma verdade pra você também. Ah, porque não precisa. Ou porque, vamos comer que amanhã é outro dia. E não é bem assim. Então, a partir do momento que a gente percebe que essa média não está sendo boa pra gente, a gente tem que buscar também a ter outros relacionamentos, buscar conhecer novas pessoas, se relacionar com essas outras pessoas e recolocar pessoas em seu devido lugar, né, com limites. Falar assim, ó, até aqui você pode ver, daqui pra cá você já tá passando da linha que eu pré-estabeleci. Então daqui não é mais saudável que você tenha acesso. E tá tudo certo, não é errado, gente, você fazer isso, né? Quando eu entendi isso logo no começo, para estabelecer alguns limites, falar não para algumas pessoas, foi muito difícil. Foi. Não é fácil. Não é fácil quando a pessoa vem e fala, ai, quer saber da tua vida, e você sempre falava, e agora, não vou falar mais. Né? Ou eu posso falar sobre esse assunto. Mas isso aqui, que tá aqui no mais íntimo, não vou falar para essa pessoa. E você tem que desenvolver, né? É um processo. Você não vai conseguir chegar falando assim, não. Até ontem eu falava da minha vida inteira pra você, a partir de agora, não quero nem ver você na minha frente. Não é assim. É um processo. Mas quando a gente entende que você vai absorver tudo daquelas pessoas, vai absorver a maneira de falar, a maneira de agir, de pensar, de se comportar,
Aí você começa a pensar, poxa, peraí, não é assim que eu quero viver. Não é essa média que eu quero pra minha vida. Então eu vou ter esse cuidado. Esses dias eu assisti um desenho com o Bernardo, que é da Macha e o Urso. Né? Acho que quem tem filho aqui conhece a Macha e o Urso. Não gosto muito desse desenho, porque eu acho a Macha meio chata. Mas ele adora e um dia a gente tava assistindo o desenho juntos. E eu fiquei observando e eu falei assim, né? Eu vi que a Masha tava descontente com o urso, né? O que aconteceu? O urso tava colocando alguns limites pra ela e ela não queria aqueles limites. E aí o que ela fez? Ela falou assim, cansei, né? Eu tô colocando com as minhas palavras aqui, mas o desenho era diferente. Ela falou assim, cansei, eu não quero mais, né? Estar sobre esses limites, vou embora. E ela pegou e saiu e foi embora. E no meio do caminho, ela encontrou um carro que eram vários macaquinhos de circo. E ela pegou e falou assim: Ah, posso ir junto com vocês? E os macaquinhos falaram: Claro, pode vir. E ela entrou naquele carro. E quando o passar do tempo, ela estava, né? Ela foi criando rabo, criando orelhas de macaco, pelinho no corpo. E ela percebeu que não estava legal, que não era ela. Ela não era um macaquinho igual os do circo, mas que ela era a Masha. E aí ela tinha perdido a identidade de Masha. E quando ela percebeu isso, ela quis voltar pro urso. E aí ela bateu na porta, né? Os macaquinhos levaram ela lá pro urso. E quando o urso abriu a porta e viu ela daquele jeito, falou assim: Meu Deus, ficou assustado, porque ela estava irreconhecível. Porque ela tinha perdido a identidade dela, de Masha. E aí ela teve que passar com o urso por um processo. Aí aquele processo dela se adaptar à nova rotina do urso, de estar ali, né, convivendo com ele, foi onde ela foi perdendo o rabinho, foi onde ela foi perdendo as orelhas, o pelo. Então, eu fiquei pensando, gente, que poderoso esse desenho hoje. Pra quem não gosta da Masha, mas eu fiquei assim, entretida. Por quê? Ela tava cansada de viver aquilo, aquele limite, porque ela achava chato. Tava chato ser quem ela era. Então ela foi buscar estar com outras pessoas, porque ela achava mais legal, porque ela achou que poderia ser diferente. E quando ela começou a absorver tudo deles, ela começou a ser a média dos macacos. Ela começou a ver que ela começou a se perder e que não tava mais legal aquilo. Então o que ela fez? Ela quis voltar para a essência dela, voltar para quem ela realmente era. E isso acontece com a gente. Eu me vi na Masha, porque como eu falei para vocês, eu estava tão enraizada com algumas pessoas, né, na média ali daquelas pessoas, que eu estava me tornando igual a elas. E quando eu parei e pensei, falei assim, gente, eu não quero isso, não é assim que eu quero ser. Então eu vou voltar pro meu plano original. Eu vou voltar lá para aquele que me criou e vou perguntar para ele, pai, o que eu preciso fazer para remover essas orelhinhas, esse rabo da minha vida, né? O rabinho ali do macaco que a Masha estava. E eu me vi nela. E eu fiquei pensando, é assim que acontece com a gente. Muitas vezes você acha que ser você não é legal, que ter a tua identidade. Ah, porque as pessoas à minha volta são diferentes. Ou porque fulano é de tal jeito e eu quero ser igual fulano. Aí você vai lá, fica com fulano, daí você pega as coisas boas do fulano, mas você também vai absorver as ruins. E aí acontece que quando você vê, você tá uma forma falsificada do fulano. E não é legal. Porque nós somos únicas, né? Nós fomos criados por Deus de forma única. Então, a minha essência, aquilo que está dentro de mim é perfeito, foi Ele que fez. E Ele me desenhou para ser como eu sou. Se as pessoas não concordam, se as pessoas acham que eu devo ser outra pessoa, isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Porque elas estão com essa necessidade de ser outra pessoa. Eu não. Você tem que entender que você foi feita de forma única. Todos nós temos pontos bons e pontos ruins da nossa vida. Pontos ruins que eu digo que precisam ser melhorados, né? Então, assim, não fique buscando ser outra pessoa. Porque quando você busca e foca em ser outra pessoa, você perde a tua identidade. E assim como a Masha. Aí você vai ter que passar por aquele processo de transformação novamente, de voltar à sua essência, de remover aquelas coisas que não cabem em você. Então, gente, isso... Opa, caiu meu fone. Isso é muito real. Isso é muito real, né?
Alguma de vocês aí já passou por esse processo de ter que voltar à sua essência, de que as pessoas com que você se relacionava, né, estavam interferindo na sua real identidade, em quem você é ou em quem você deseja ser, né? Porque assim, eu desejar ser uma pessoa melhor não significa que eu vou desejar ser o fulano que parece ser melhor que eu, né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu preciso melhorar em algumas áreas, então eu quero ser assim daqui a um tempo. E eu vou trabalhar na minha vida para que eu esteja assim daqui a um tempo, aqui, mais alto, né? Mas se eu olho na pessoa, a pessoa tá aqui, né? Que nem a Masha, ela olhou pros macaquinhos e ela falou assim: eu quero ser como aqueles macacos que são livres, não precisam, né, seguir as regras do urso. Ela se tornou parecida com eles, mas não era quem ela era pra ser. Não, ela perdeu a identidade, ela absorveu as coisas ruins dos macaquinhos. Então, assim, você buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, você vai desenvolver a sua identidade, quem você é, se tornar uma pessoa melhor, né? Buscar ser mais parecida com Jesus, dentro da minha essência, dentro da minha identidade. Não buscar lá no fulano que tem a grama, aparenta que às vezes a grama tá mais verde, e muitas vezes a grama não é mais verde, é no nosso óculos, nosso filtro que tá enxergando daquela cor, e você vai chegar perto e vai ver, cara, não era nem isso que eu tava vendo. Então, você precisa entender que você pode ser uma pessoa melhor sem buscar ser igual ao outro, né? Eu sofri muitas vezes com a comparação. Eu buscava ser a outra pessoa, eu olhava e falava, gente, se eu não for assim, não tá legal. Então eu vou lá e vou indo atrás de absorver coisas daquela pessoa. Só que assim, quando você vai chegando perto, você vai se aproximando, você vai vendo que não é só arco-íris, que tem muita coisa preta por trás, tem muita coisa cinza por trás, né? Não é só o coloridinho que muitas vezes a gente pensa que é. E daí você acaba absorvendo isso também. E aí, se aquilo lá já não é, né? Já não tava tão bom na tua vida, você acaba piorando, né? Então, assim, a partir do momento que a gente entende quem a gente é, a nossa essência, a nossa identidade, você sempre vai buscar evoluir, mas dentro daquilo que você já é, né? Então, nunca esqueçam isso, gente, né? Você pode, sim, buscar ser uma pessoa melhor, mas vai desenvolver as suas habilidades. Eu, por exemplo, era uma pessoa, né? Estou melhorando e trabalhando nisso, que ainda não cheguei aonde eu quero lá, mas eu sou uma pessoa, era uma pessoa muito desorganizada. Agora eu já estou só desorganizada, muito já não faz mais parte. Mas a cada dia mais eu tô buscando me organizar, organizar o meu dia, fazer uma rotina ali, escrever a minha agenda da semana. E isso tem me ajudado muito. Então eu sei que o processo, né, não vai acontecer de uma hora para outra, mas eu tenho que buscar ele. E daqui uns dias eu vou estar, né, um passo de cada vez e eu vou chegar aonde eu quero. Mas se eu pego e olho pra fulano e falo assim, nossa, ela é tão organizada, tal. Às vezes o que ela usa pra vida dela não dá na minha, sabe? Lá a armadura de de Saul, que ele queria que Davi colocasse a armadura dele para lutar a guerra que Davi se propôs a lutar. Cara, se ele tivesse colocado a armadura de Saul, não ia ter dado, porque não cabia nele, né? Ele, para Deus, né? Nós somos únicos. Então, assim, o que deu pro fulano não vai dar sempre certo para você. Às vezes uma dica ou outra a gente pega, mas você vai ter que adaptar a sua vida, a sua rotina, né? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Ixi, várias vezes. Amiga, isso a gente faz e agora a gente, né, entende, vai voltando à verdadeira identidade. É muito bom reencontrar com quem nós somos verdadeiramente. Isso mesmo, Ri. Você entrar, né, na sua verdadeira identidade, saber quem você é. Reencontrar, que nem a Masha fez lá com o urso. Ela voltou pro urso para poder reencontrar quem ela era verdadeiramente. E aí ela pôde, né, se sentir plena fazendo aquilo, né, sendo ela mesma, se sentindo feliz de ser quem ela era. É boa, é de glória em glória, exatamente, gente. De glória em glória. A gente tem que aprender a abraçar os processos da nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer pular etapas. Mas é no processo que vem toda, né, ao aprendizado. É no processo que nós somos forjados. É no processo que nós somos desenvolvidos. Quero essa função da organização.
Amiga, tá assim, né? Tô trabalhando ainda nessa organização, mas já tá bem melhor do que era um tempo atrás. Principalmente com o meu tempo, que era algo assim, que é da minha personalidade, que é do meu temperamento, né? Deixa eu ver. Ainda bem que eu tenho você por perto. Ai, eu falo que a Adri é o meu presente de Deus e ela é mesmo na minha vida. Ó, o livro Sem Rivais, a Sara tá dizendo, o livro Sem Rivais, da Lisa Biver, fala muito sobre identidade. Sara, esse livro eu não li ainda da Lisa, mas eu amo ela. Leio todos, né, assim, que eu consigo, porque tem uma fila de livros. Mas eu já ouvi falar do Sem Rivais e diz que é muito bom mesmo. Aí, ó, fica a dica pra quem tá querendo falar um pouquinho mais sobre identidade. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse dia. Falar um pouquinho sobre as nossas médias. E eu quero deixar uma pergunta para vocês e para mim também. Você está feliz com a média das 5 pessoas que você está se relacionando intimamente? Lembra que você vai absorver as coisas boas e ruins, né? Um dia eu escutei, antes de finalizar aqui, eu escutei do Thiago Brunet. Ele falando bem assim, tem pessoas que são para você pedir conselhos sobre teu relacionamento com Deus. Tem pessoas na sua vida que você vai pedir conselho sobre finanças. Tem pessoas que você vai pedir conselho sobre casamento. E eu achei isso muito sábio. Porque a gente, às vezes, coloca pessoas na nossa vida que a gente acha que elas têm que dar conselho pra gente sobre todas as áreas. E se lembre, não aceite crítica construtiva ou conselho de quem nunca construiu nada na vida. E nada na vida que eu tô falando sobre aquela área que você quer saber, né? Sobre o que você precisa de um conselho. Então, isso que eu quero falar pra vocês, né? Busquem pessoas certas pra se aconselhar, né? Nós temos que amar a todos, mas não precisamos nos relacionar com todos. E tá tudo certo, né? Jesus é o nosso principal fonte de inspiração. Ele é o nosso principal exemplo. E como eu já falei, ele não se relacionava de forma íntima com todas. Ele tinha, né, áreas na vida dele onde ele abria para algumas pessoas. E sempre, sempre, gente, não façam isso. Eu muitas vezes fiz e tenho, Deus tem, né, trabalhado isso em mim hoje, né, a cada momento. Tem coisas na tua vida que você precisa falar só com ele, que você precisa entregar primeiro para ele. Às vezes a gente vai buscar em outras pessoas aquilo que a gente precisa buscar em Deus. O relacionamento mais importante da sua vida é você e Deus. Se relacione com você, se conheça. Conheça os seus pontos fortes, conheça os seus pontos a melhorar, né? No curso Be Free, eu vou tratar muito sobre o autoconhecimento. Então é muito importante, foi uma chave pra minha vida, né? Muitas vezes você fala assim, por que eu sou assim? Porque você foi desenhada pra ser assim. Mas não é que nem Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Né? Aquela música. Não, você tem esses pontos a melhorar, mas com a ajuda de Deus, né? Onde você é fraco, ele te faz forte, lembra? Então, com a ajuda de Deus, você vai conseguir trabalhar esses pontos fortes. Esses pontos fracos e torná-los fortes. Então, lembra, sempre o centro dos seus relacionamentos é você e Deus. Vá buscar nele aquilo que você quer que outras pessoas te falem, né? Uma das coisas que a gente tava conversando, e eu até falei no Be Free terça-feira e em uma conversa com algumas amigas, falei, gente, por quê? Por que a gente dá mais atenção ao que as pessoas falam do que a voz de Deus? Gente, quando Deus falou, o próprio Deus tá falando pra você e você quer que as pessoas confirmem, você quer que as pessoas falem, você quer ouvir das pessoas aquilo, mas ele já falou pra você. Então, o teu principal relacionamento tem que ser ele. Ele na sua vida, né? Ele que faz a diferença na sua vida. Não busque ouvir das outras pessoas. Se ele tá falando que é pra você fazer, faça. Não espere as pessoas aplaudirem. Não esperem as pessoas... Eu tô falando pra vocês, mas é pra mim também, tá? Essa eu tô recebendo junto.
Não espere das pessoas aquilo que você precisa ouvir de Deus. Jesus ouvia das pessoas que ele era o próprio Satanás. Mas ele ouviu de Deus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele se importou com as pessoas chamarem ele de filho de Beelzebu? Não, ele nem deu ouvidos. Porque ele estava bem certo, porque ele ouviu do pai e aquela foi uma verdade absoluta que entrou na vida dele. Eu sou o filho amado do meu pai. O que as outras pessoas vão falar, deixe elas que falem, né? Não deixe o que as outras pessoas falam influenciar naquilo que Deus já falou sobre você, naquilo que ele falou já pra você. Então, se você estiver alicerçado no teu relacionamento com Deus, pensa que ele já é uma das pessoas que você vai estar na média, certo? Então é isso, meninas. Um beijo pra vocês. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Ju faz o áudio dele, do Livro Sem Rivais. Não sei, gente, se eu consigo mais. Tá tanta coisa acontecendo, mas calma. Tem alguns projetos que estão vindo aqui. Não vai ser áudio, mas vamos ter outras coisas com livros, tá? Clau, você é bênção na minha vida. Que bênção, Clau. Fico muito feliz, porque eu sei que Deus tem muitas coisas na tua vida e conte comigo no que for preciso para trazer mais pertinho aquilo que ele tem para você na sua vida. Estou muito feliz. Que bom, isso mesmo. Quando a gente entende quem são né, que nós somos a média das 5 pessoas, a gente vai se cercar de pessoas que a gente quer conviver e vai estar feliz. Isso mesmo. A Sara, eu te conheci por causa do livro Despertar da Leoa no YouTube. Isso, tem alguns áudios de alguns livros, inclusive do livro que eu falei aqui, Mantenha o Seu Amor Aceso. Cultura da Honra, que é um livro maravilhoso também. O Despertar da Leoa, eu tenho em áudio, né? Lá no meu canal no YouTube, tem o audiobook de todos esses livros completinho, gente. Então, se você às vezes quer ler, ou, né, compre o livro, nada como livro físico. Mas se você não tem tempo, às vezes quer ouvir, né, enquanto tá fazendo as outras coisas, é muito legal. Muita gente sendo abençoada com esses áudios. A Lili, você é a minha pessoa certa sempre pra mim. Amiga, que saudade. Um beijo. Que bom que você tá aqui na live. Amor inesgotável, isso mesmo. Deus tem um amor inesgotável sobre as nossas vidas. Vamos ver. Exatamente, o que as pessoas vão falar depois ao nosso respeito. Aquilo. Se Deus mandou você fazer algo, faça. Você prefere agradar a Deus, né? Como que é? O Pablo fala. O Pablo? Não sei. Agora, que eu escuto tanta gente, mas assim, desagrade a todos. Não, mas não desagrade a Deus. Se Deus pediu pra você fazer, faça. Se as pessoas vão falar o contrário, aí cabe a elas. Deus vai tratar com elas, né? Mas se você ouviu dele, faça, porque ele quer que você faça. Temos que ter coragem, Grazi, isso mesmo. Ó, a Sara comprou o livro, mas gosta de ouvir. Eu também, eu gosto de, às vezes, vou acompanhando com áudio e lendo o meu próprio áudio, bem interessante. A Rita falou aqui, ó, é o Pablo que fala. Isso mesmo, o Pablo que fala. Né? Tipo, não fique querendo agradar todo mundo. Desagrade. Ou, como que é a palavra que ele fala, Rita, agora? Enfim, né? Não queira agradar a todos. Busque agradar a Deus, né? As pessoas são humanas, às vezes elas querem que você faça algo pelo próprio ego delas ou pelos próprios sentimentos que elas têm em relação à tua vida, o que elas querem que você viva. Mas Deus tem um plano especial pra tua vida. Então, se ele falou algo pra você, faça. Desagrade a todos, menos a Deus. Exatamente. Desagrade a todos. Todos, menos a Deus. Nunca desagrade a Deus, né? Porque muitas vezes a gente busca agradar as pessoas e acaba desagradando a Deus. Então é isso, gente. Um beijo. Deus abençoe. Obrigada por vocês que estavam aqui na live. Foi muito gostosa. Quarta-feira tem mais. Nós vamos estar aqui novamente. Nunca esqueça de quem vocês são, que vocês são únicas. Busquem a sua verdadeira identidade. E vocês vão ser muito felizes. Muito mesmo. Porque nada como descobrir quem nós somos e viver sobre isso. Eu vou salvar a live sim, Sara. Beijo, gente. Domingo tem o Desentulhando Poços, onde a gente fala mais um pouco sobre identidade. É presencial
pra domingo agora acho que não tem mais vaga, né, Ri? Mas pro dia 20 vai ter. Então, 20 ou 21. Depois eu confirmo pra vocês. Beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima.